lida com a tecnologia de informação para a área financeira, no Wall Street. Né? E se falou lá o comparativo dentro de Nova York com quem mora, por exemplo, no Brooklyn. E vocês viram a diferença, quem assistiu o Fantástico viu a diferença de renda. O que tem ali? Tecnologia de informação. Bom, quando olhamos isso aqui, a gente diz, realmente, Santa Catarina é um estado bem disperso, bem estruturado em termos do seu arranjo produtivo. Nós temos regiões bem caracterizadas, com algum desnível, mas ela é bem caracterizada. E dentro desse processo todo aqui, o que está faltando? Nós começamos a perceber, né? Sempre associado a esse potencial da universidade, que foi um trabalho encomendado por nós, para ver como é que nós poderíamos ajudar a induzir o processo de desenvolvimento. E veja que está faltando aqui a nossa região. Por quê? Aqui nós começamos a perguntar o seguinte, o que nós temos? E se você for olhar, nós não estamos assim, caracterizados como área de excelência. Portanto, você assim, imagina se nós fôssemos aqui fortes na indústria automobilística. Certamente, em torno das principais fábricas de automóveis, começariam a surgir pequenas fábricas, a gente chama de satélites, que na verdade iriam produzir para que essas fábricas se fortalecessem. Assim seria se nós tivéssemos nos fortalecido muito na área da cerâmica, né? Ou muito na indústria moveleira, e nós até somos fortes na indústria moveleira, mas é uma indústria que, por mais que gere economia, e ela é importante para o processo, mas ela tem pouco valor agregado de riqueza, de conhecimento, de indústrias polos, de indústrias satélites. Não tem cadeia. Não cria uma cadeia produtiva. Então todo o segredo dessa história aqui está justamente nessa palavrinha. O arranjo produtivo tem o segredo que é a cadeia produtiva. Como é que você pode criar uma cadeia e aí você gera riqueza? Quando você gera riqueza, as prefeituras, por exemplo, deixam de estar se sustentando apenas para pagar os seus próprios servidores. Você deixa de ter uma dependência econômica muito grande porque você gera um desenvolvimento maior. E aí nós começamos a fazer essa pergunta e descobrimos exatamente que o estado de Santa Catarina, aqui é uma síntese, claro, né? Isso aqui a gente escorreu todo um conceito para isso. Tecnologias em saúde é exatamente a área que falta, e aqui fica fácil nessa síntese, é só olhar. Nós não temos caracterizado no estado de Santa Catarina a área de tecnologias da saúde, que coincidiu exatamente com essa área foco da universidade, que até então se falava em saúde. Dali para nós começamos a associar tecnologias da saúde. Nós associamos as tecnologias a essa área da saúde para você poder dar impulso para o desenvolvimento. Bom, então o que acontece? A gente começou a ver o seguinte. Encomendamos o que tecnologias em saúde representa. Primeiro, nós podemos trabalhar com produção de bens. Nós podemos falar em fármacos e medicamentos. É uma indústria limpa, é uma indústria de alta tecnologia, é uma indústria que movimenta um recurso significativo. E aqui vem aquela questão que eu disse hoje, o país, infelizmente, ele é dependente das patentes internacionais em termos de medicamentos. Portanto, se nós conseguirmos nos libertar dessa dependência, nós estamos falando de soberania nacional. Hemoderivados, produção de vacinas, desenvolvimento e produção de vacinas, reagentes para diagnóstico. Isso aqui são coisas facílimas de se produzir. Desenvolver vacinas, você tem profissionais altamente qualificados, principalmente fora do país, para poder trazer e intercambiar conhecimento. Vocês devem ter visto recentemente no Globo Repórter, que ele dedicou todo o último capítulo do Globo Repórter a um projeto de pesquisa que nós desenvolvemos aqui na área da saúde da Unisul, justamente nessa questão de hemoderivados. E foi notícia nacional. Né? Então são áreas que naturalmente nós conseguimos absorver, só que fica limitado, por mais que a gente faça, fica limitado à área acadêmica. Tipo um projeto bonito que a gente faz e põe na gaveta. Né? Academicamente é perfeito, a gente mostra para tudo quanto é lugar do mundo, mas não está gerando riqueza nenhuma para essa região. Fitoterápicos, que foi exatamente por onde a gente preferiu começar, é o primeiro projeto que está concluído, e a gente vai mostrar por quê. Equipamentos médicos e de insumos,
Vocês imaginam que para se produzir na indústria de camas para hospitais, de material para hospitais, de materiais para clínica, de material para atendimento domiciliar nessa área? Embora aqui nós ainda estejamos faltando na universidade a área de mecânica, mas nós temos muito forte essa área do Senai, né? Então quando você pensa nisso, você não pode pensar em ser, não precisa pensar em ser autossuficiente. Assim como aqui não pensa em uma coisa exclusiva para Tubarão, como eu disse, nós temos que pensar numa cidade integrada, que ela seja o polo de desenvolvimento de liderança desse processo, sem contar na prestação de serviços, privado, público e filantrópicos, que você pode fazer. Bom, e aí o que nós vimos? Então começa, gente. Falar no mercado de medicamentos, veja que agora estou pegando só aquela partezinha de fitoterápicos, né, que foi a parte que a gente aprofundou neste momento mais o estudo. Então, primeiro, nós estamos falando que o Brasil hoje é o quinto maior consumidor. Se nós, a médio e longo prazo, vamos pensar assim, 20 anos, nós nos caracterizarmos como excelência de produção nessa área, nós podemos estar falando de uma significativa fatia de 5 bilhões de dólares. Qual é o movimento hoje do Tubarão, mais ou menos, Afonso? Grosso modo. 1 bilhão de dólares. 1 bilhão de dólares. Não, 1 bilhão e 200 milhões de então, dólares. Vamos diminuir a conta, falar em 1 bilhão e pensar que 20 anos fosse um tempo legal, né? Ou vamos falar em 30 anos. Nós poderíamos estar falando que nós vamos 5 vezes multiplicar o movimento de Tubarão, por exemplo, né? Com a fatia, um pedaço dessa fatia de participação. É diferente, não é? É outra cidade, sem dúvida alguma é outra cidade. Uma tecnologia limpa. E eu estou falando num daqueles pontos todos lá passados, viram? Estou falando só de fitoterápicos. Eu não estou falando de todos os outros. Não estou falando de vacina, não estou falando nada disso. Isso representa um alto custo para o país, justamente por causa da dependência externa. É caríssimo. Quem é aqui da agricultura, como eu disse, sabe quanto custa a sustentação de medicamento aí para a população. E tem que dar porque tem um princípio de universalidade, né? Feliz ou infelizmente, é a regra do jogo. A ausência de projetos de desenvolvimento, né? Nós temos pouquíssimo investimento em P&D, não é em Tubarão, isso é nacional esse cenário. O que significa que, sendo um cenário nacional, nós temos uma oportunidade muito grande. Então, em vez de olhar pela desgraça de não ter investimento, nesse momento a gente pode olhar pela oportunidade que isso representa. Bons projetos de uma política pública institucional que tem uma universidade de referência, você pode absorver um recurso significativo, justamente pela ausência. A precária rede de distribuição, então percebam aí, 40% da população não tem acesso aos medicamentos. Por isso que às vezes quando a gente vê, por exemplo, a gente costuma sempre olhar para o nosso hospital, né? Quando a gente olha aqui na cidade, os jornais dizendo, porque fulano foi lá e não recebeu medicamento, e não tinha, então a gente acha um absurdo. A gente acha um absurdo porque 40% da população brasileira não tem acesso ao medicamento. Ou seja, não é um problema de exclusividade nossa, né? De responsabilidade ou irresponsabilidade de um mandato. É um problema crônico brasileiro e que nós temos que achar alternativas para solucionar. Não soluciona justamente porque existe uma dependência externa de altíssimo custo. A democratização da utilização de medicamentos, né, e aí depende de uma política, aí sim de uma decisão de governo, porque ao invés de você utilizar medicamentos que você tem uma dependência externa como é que diz, do royalty desse medicamento, você pode vincular, por exemplo, a fitoterápicos, cientificamente comprovados, evidentemente, né? E você passa a dominar isso e você vai baixar em cerca de 70% do seu custo. Muda a característica. Pode não resolver os problemas? Pode não resolver todos os problemas, mas você baixa a sua dependência. Aqui eu dou um exemplo. Equador é um país paupérrimo. Nós estivemos lá agora recentemente com uma parceira nossa, semana retrasada. Não tem pesquisa, não tem pesquisa. No interior do Equador, num lugar chamado Loja, onde dificilmente você consegue chegar, é quase impossível chegar a Loja, lá estão se desenvolvendo pesquisas à base de princípios ativos de plantas medicinais que vai ajudar no combate de parte dos problemas provocados pelo câncer.
Em parceria com quem? Com o Japão. E eles calculam que dentro de 5 anos eles estão começando a entrar em processo produtivo das primeiras drogas terápicas. Então imagina assim, o câncer, a gente está falando